E vamos falar um pouco da vida do Merton, assim, né? Em linhas gerais, lembrar aqui quem foi, como é que é a vida dele. A vida dele é muito cheia de acontecimentos, né? A gente Uhum. pensa muitas vezes que o Merton é um monge, a gente acha que um monge é um cara que fica dentro de um mosteiro e entra lá e nunca mais nada. E a vida do Merton ela foi intensa antes, intensa durante e eu diria que é intensa até hoje. Né? É. O, Se a gente for pensar, os debates que o Merton faz parte, né? Patrícia, minha colega de trabalho lá da UNEB, que está acenando também. Boa tarde, Paty. E, então, assim, seria muito interessante que a gente pudesse falar, assim, eu vou dar umas informações assim, bem básicas, e depois você entra com um conteúdo mais tranquilo, que o Merton, ele é um sujeito que ele é, então, assim, ele é americano, né, mas ele não nasceu bem nos Estados Unidos, não necessariamente, o pai e a mãe deles eram de americanos, assim, simples, né, normais, digamos assim. Ele nasce na França e morre na Tailândia, ou seja, não é um padrão muito básico de uma vida normal, né? Alguém que nasce, que não é francês, né? Que não é necessariamente francês. E Uhum. então ele era de uma família que não era católica e aí ele vai tendo a vida dele durante muito tempo, se interessa por muitas coisas distintas, é um jovem muito inquieto, né? E em um determinado momento da vida, depois de muitas peripécias, muitas aventuras, ele se converte à Igreja Católica. Depois de um tempo também ali nesse início, ele acaba indo parar num mosteiro que é o mosteiro de Getsemane, é um mosteiro trapista que fica nos Estados Unidos, né? Nossa Senhora de Getsemane. E é curioso que ele conta basicamente esse percurso num livro que é talvez um dos livros mais famosos do século XX, que é esse livro chamado A Montanha dos Sete Patamares. E que é um livro muito bom de ler, um livro assim que você não precisa ser de nenhuma religião para gostar de ler o livro, né? É um livro que mostra o desenvolvimento intelectual, as inquietações, angústias de uma pessoa naquele tempo, no tempo dele. E aí depois o Merton passa vários anos no mosteiro, com várias coisas, e o sucesso desse livro faz com que esse mosteiro fique muito cheio de gente, 300 pessoas, monges lá dentro, e tem muita obra para acolher esse pessoal todo. E o Merton ali numa hora vira eremita, ou seja, dentro do mosteiro, você acha que a pessoa entra no mosteiro e vai viver uma vida tranquila, o Merton vira um eremita dentro do mosteiro, ele vai ter um espaço unicamente para ele. E aí quando a gente pensa assim, não, o cara virou um eremita, ele então agora vai ficar sozinho, não vai mais falar com ninguém, ele começa a receber um monte de visita de pessoas do mosteiro e de cantor pop a filósofo, né, e políticos e coisas assim no geral, e muita carta também, ele é uma pessoa que tinha muitas cartas, assim, escrevia muito, recebia muita carta, e aí o Merton começa a fazer uma relação muito forte com a discussão entre o monasticismo, não só católico, como de todas as suas, digamos assim, vertentes, né? E aí ele vai participar em 1968, né, depois de muita luta, de uma viagem pelo Oriente, participa de um evento, faz uma palestra de manhã sobre marxismo, né, assim, curiosamente, falando sobre marxismo e vida monástica, e morre de umas maneiras assim mais deprimentes que eu já ouvi falar, né? Parece que toma choque quando está tomando banho ali, ou depois que tomou banho e tal e tal. E esse sujeito, ele causou vários movimentos, né? Vários abalos na história, não só da ordem trapista, como da própria igreja, como também do mundo, né? O Merton foi um grande ativista, ele foi monge, escritor, ativista social, estudou religiões comparadas, né? Então ele era um sujeito muito inquieto, né? Muito. Então, o que acontece? Essa é a vida desse sujeito, né, Sérgio?
E aí eu queria que agora você fizesse mais essa discussão aí desses fatos todos. Então, Elton, uma coisa que me chama muita atenção no Thomas Merton é que ele tem uma vocação, é uma vocação monástica e é uma vocação de uma das ordens mais, vamos dizer assim, rigorosas da igreja. Talvez seja menos rigorosa só que os aí me fugiu aí a ordem do São Bruno, Cartucho. os cartuchos, isso. Talvez seja Cartucho. menos rigorosa só que os cartuchos. Uma ordem rigorosíssima, com uma regra que exige até fisicamente do monge. São vegetarianos, ficam a madrugada rezando, o cara tem que cantar bem, se não tiver voz boa, ele se porque canta praticamente o dia inteiro. Tanto que o Ernesto Cardenal, que foi o poeta, que foi, inclusive, foi noviço do Thomas Merton, faleceu agora há pouco tempo, é um dos expoentes da teologia da libertação, que foi reabilitado pelo Papa Francisco, talvez há 2 anos atrás. O Ernesto Cardenal foi noviço do Merton e um dos grandes amigos de Thomas Merton durante toda a vida. E o Ernesto Cardenal não conseguiu ficar na trapa por conta da saúde. Ele não tinha saúde para aguentar o ritmo dos monges. E o Thomas Merton, que era um cara que tinha essa vocação peculiar, por que eu vou falar? Porque normalmente naquela época, o sujeito, quando entrava para o seminário, ele entrava muito cedo, ele não tinha uma grande experiência pregressa, não conhecia, não tinha grande cultura, não tinha tido tempo de passar pela vida, né? Não conhecia mulher. Aí o cara chegava no seminário, não tinha experiência amorosa, e ele ia se descobrir dentro do seminário. E o Thomas Merton, a peculiaridade da vocação dele foi o seguinte: o Merton, quando ele chegou na trapa, ele já era um sujeito experimentado. Já tinha passado pela universidade, estudou em Colômbia, que era uma das universidades, vamos dizer assim, top lá dos Estados Unidos, aonde estava rolando a contracultura, né? Só para a gente ter uma ideia, o Thomas Merton estudou em Colômbia, que é uma universidade onde estudou o Salinger, do Apanhador no Campo de Centeio, que foi um dos livros que revolucionou a mentalidade da juventude americana, e o Jack Kerouac, que escreveu Pé na Estrada. Imagina só, os 3 caras estudaram mais ou menos na mesma época em Colômbia. Quer dizer, aquilo ali era um ambiente contracultural imenso. E o Merton passou por ali. Ele era um cara que estava na vanguarda, um jovem que estava, como se dizia antigamente, na crista da onda. E ele já tinha estudado na Inglaterra, em Cambridge, onde ele tinha tido um filho com uma amiga. Talvez lá numa daquelas festas lá de campus, lá de universitário, lá em Cambridge, ele acabou tendo um filho. Inclusive, ele queria entrar, antes de entrar para os trapistas, ele queria entrar para os franciscanos e não pôde entrar porque tinha um filho. Então o Merton, ele é uma vocação totalmente peculiar, porque a conversão dele foi a conversão de um jovem mergulhado no seu tempo. E ao mesmo tempo, o Merton era um cara que era mergulhado no seu tempo, mas ele era mergulhado também na tradição, porque ele era um cara que estudou muita arte, estudou muita literatura, ele era aficionado por literatura inglesa, estudou Blake, estudou Joyce. Então ele era um cara assim, ele não era a vocação dele não foi uma vocação comum de um jovem que recebeu um chamado. Ele era um jovem realmente do seu tempo. E foi comunista, hein? Andou inscrito no Partido Comunista lá na Universidade de Colômbia. Então, assim, ele tem uma experiência muito boa da contracultura da época, e eu acho que isso fez dele um cara muito inquieto. Ele já tinha escrito romance, já tinha escrito peça de teatro, e quando entrou na trapa, ele ainda queria que fosse publicado o livro dele de poemas, porque ele sabia que quando ele entrasse na trapa e ingressasse de fato nos compromissos monásticos, o abade não ia deixar ele publicar poemas. E ele fez questão de lá, antes de fazer os votos, que fosse publicado o primeiro livro dele de poemas. Então ele é um cara que quebra todos os padrões. Ele sempre teve uma busca muito grande. Você falou, ele era filho de artistas, ele tinha essa sensibilidade artística, era um cara que buscava o tempo todo. Eu acho que isso marcou muito ele por ter um pai artista e uma mãe também artista. E ele
quem lê a Montanha dos Patamares percebe que ali não está uma alma exatamente acomodada. Era um cara que buscava, e surpreendentemente, um jovem que passou por isso tudo, né, foi encontrar ali abrigo dentro de uma das ordens mais severas da Igreja Católica. E olha que ele tentou entrar nos franciscanos, e se ele, eu acho que ele entrou nos franciscanos, ele chegou a conviver no ambiente ali de uma universidade, e ele achou que era muito light. Ele achou que os franciscanos conversavam muito, jogavam golfe, e ele queria uma coisa mais rígida mesmo. Então aí a gente percebe que realmente ele passou por uma experiência de conversão que foi ao mesmo tempo epifânica, porque Merton tem essas epifanias místicas, mas também muito bem trabalhada intelectualmente, porque para derrubar um cara que tem essa experiência aí, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Então eu acho que uma das coisas a se destacar é a formação literária. O Elton acho que caiu. Já voltou. Não, eu estou por aqui, tá. Uhum. Você tá aí? Então, não? acho que uma das coisas que eu acho que vale destacar é isso, a peculiaridade da vocação de Merton. Ele é um cara que não à toa ele escrevia tão bem, que há pessoas que pensam que A Montanha dos Sete Patamares é um romance. O Luiz Costa Lima, que é um crítico brasileiro muito conhecido, ele disse que ele foi convertido pelo Merton. Eu acho que ele era um cara das exatas, de matemática, e ele foi convertido para a vida do espírito. Ele não se tornou católico, mas ele foi convertido pela Montanha dos Sete Patamares. E ele fala, pô, inclusive quando eu comecei a ler, eu achava que era um romance, não sabia que o cara estava escrevendo a própria vida ali. Então tem essa peculiaridade, eu acho que isso, esse elan artístico faz dele uma vocação muito peculiar. E eu acho que isso também, Sérgio, eu penso, na verdade, né, que essa coisa assim que faz o Merton muito diferentão, né, entre aspas aí, ao mesmo tempo, ele é também um sujeito que, por conta dessas diferenças, ele é tão próximo a nós hoje em dia. Ou seja, quem tem uma vida assim tão cheia de, eu não vou usar a palavra confusões, mas tão cheia de ação, né? de mudanças e grandes mudanças e mudanças dentro da mudança, parece que vive um pouco o espírito desse tempo, né? Para usar um termo que ficou conhecido, assim, esses tempos líquidos, né? Em que a gente vê muitas as mudanças, as alterações. Eu não estou falando de Covid-19, né? Mas é desses tempos de... Parece que as coisas são sempre muito frenéticas, né? E esse sujeito que parece que está vivendo um período que tem tantas coisas na própria vida que são frenéticas, ele viveu um tempo de grandes mudanças também, a contracultura, as mudanças de uma perspectiva dos direitos sociais nos Estados Unidos, né? A luta pelos direitos civis e tudo. Então a gente vai percebendo que ele é um reflexo muito próximo daquilo que nós vivemos hoje. E aí que vem uma coisa muito interessante de pensar, né, de refletir, é que o tema dessa nossa live, né, que a live ela tem o nome de contemplação e compaixão, né? E parece que são contraditórios, né? E aqui que tem uma coisa que me parece interessante no conhecendo o Thomas Merton, é essa oportunidade de perceber que muito do que aparentemente é contraditório, na verdade, é apenas a nossa dificuldade de relacionar com esses temas, né? Então, o Merton ele consegue ser alguém que tem um olhar extremamente para a questão contemplativa, né? Ele consegue perceber, chamar a atenção, tem livros sobre oração, tem livros sobre salmo, tem livros sobre espiritualidade, tem livros sobre coisas que vão sempre nos chamando a pensar sobre isso, a nos encaminhar para isso. E, ao mesmo tempo, tem denúncia social, tem uma série de outras formas de olhar, de criticar e de pensar também a realidade social. Ou seja, no Merton, a gente não tem nem um cara que só quer contemplar, nem um cara que só quer fazer ativismo, digamos assim. O Merton consegue conjugar isso. Então, você aí, como é que pensa
dessas contradições todas, como é que você percebe que parece que o Merton está nos ajudando a entender que ao invés de contradição, nós temos mesmo que está muito mais aberto para a pluralidade. Ou seja, eu acho que o que Merton ajuda com essa sua diversidade de fazeres e de existir, é que ele é capaz de mostrar que não há contradição se estamos abertos à pluralidade. Né? Daí é engraçado você dizer isso, porque o Merton ele se debateu a vida toda com isso aí, com esse binômio, né, que é contemplação e compaixão, que no fundo é a mesma coisa que contemplação e ação, né? Ele tem até essas palavras, contemplação e ação, entram até em nome, em títulos dos livros dele, mais de um livro, e ele se debatia com isso no sentido de que ele tinha uma visão muito singular da vida contemplativa, porque o Merton... E aí entra os paradoxos de Merton. Ele sempre é um cara muito paradoxal. Né? No signo de Jonas, lá ele fala muito dessa questão do paradoxo. Que o Merton, a visão contemplativa dele é a seguinte: ele, quanto mais ele percebia que ia mergulhando na contemplação, mais ele percebia que ele precisava estar conectado com o mundo. Ele foi para o mosteiro não para encontrar uma paz que fosse uma paz acomodada. Tanto é que no final lá da Montanha dos Sete Patamares, que a Montanha dos Sete Patamares ela é a autobiografia do Merton, mas as pessoas precisam entender que ela basicamente é a história do itinerário de conversão do Merton. Ele acaba justamente quando o Merton está entrando no mosteiro. E Merton escreve lá na última frase: acabou o livro, mas não acabou a busca. Então, quer dizer, quando ele entra no mosteiro, que teoricamente, para muitas pessoas, encontrei a paz, encontrei a minha vocação. Ele percebe justamente isso, que está imerso na vida contemplativa, em Deus, que essa busca do silêncio e da solidão não tiram a inquietude do coração dele. Ele vai percebendo isso. Quem lê os diários do Merton, o signo de Jonas, qualquer um outro, vai perceber que o Merton ele tem uma itinerância, ele é um peregrino. Ele não consegue ficar parado e satisfeito. Ele está sempre buscando alguma coisa, ele quer se conectar com as pessoas, ele percebe que está conectado com Deus. É ao mesmo tempo se expandir, e aí começa o paradoxo, né, do monge que tem voto de silêncio, que tem que ficar na solidão e quieto, e ao mesmo tempo ele percebe que ele tem que se conectar com as pessoas. Ele percebe que o mundo, na época que ele viveu, especialmente lá nos anos 50, 60, é um mundo que está acontecendo muitas coisas e ele não pode ficar de fora daquilo ali. Não porque ele quer seguir a moda, mas porque ele percebe que justamente a experiência contemplativa, a experiência de uma vida mergulhada em Deus, é uma experiência que precisa levar ele para o mundo, precisa levar ele para as pessoas. Tanto é que a epifania de Thomas Merton, que é conhecida lá do livro Reflexões de um Espectador Culpado, é justamente no momento que ele sai do mosteiro, ele consegue, ele fica espetando tanto lá os abades, tem que sair um pouquinho, mas ele não queria sair para poder ver a agitação do mundo. Ele queria sair justamente para estar em conexão com as pessoas. E justamente lá na esquina de Louisville, que é a cidade lá onde o mosteiro dele estava instalado, ele observando as pessoas andando na rua, ele tem essa epifania. E essa epifania é o quê? É justamente, claro, grosso modo aqui falando, porque aquilo ali é uma peça literária que o Merton escreve ali em alta mística. Mas ele percebe que justamente isso que ele passou a vida toda buscando, que a contemplação, a vida contemplativa, que é encontrada no centro mais profundo do homem, faz com que ele viva em conexão com todo mundo. Então ele percebe que essas pessoas que estão andando aí são meus irmãos. Por quê? Porque eles vivem nesse mesmo centro aonde eu vivo. A vida que irradia desse centro, irradia também nessas pessoas. Então essa visão
muito peculiar da vida contemplativa que o Merton tinha, justamente por conta disso, pela experiência pregressa, e que fazia dele um cara que queria estar conectado com todo mundo, como você falou. Ele queria se corresponder com Bob Dylan, com Jack Kerouac, ele queria conversar com os Beatles, com os hippies. Ele sabia que aquilo tudo que estava acontecendo no mundo tinha a ver com o que estava acontecendo no centro do coração dele e no centro do mosteiro. Então, eu penso, Elton, também que nisso o Merton antecipou muito o concílio, especialmente na visão que o concílio tinha para os leigos, né? Aquela visão do leigo ser um contemplativo no mundo, e aí ele também se conectava com outras pessoas, outros místicos, por assim dizer, que viviam na época dele, como a Raíssa Maritain, que falava muito disso, da contemplação, viver a contemplação nos caminhos do mundo. E se a gente for olhar a vida do Maritain e da Raíssa Maritain, a gente vai ver também que eles praticavam mais ou menos isso aí que o Merton refletia e vivia lá dentro do mosteiro. Então existem essas conexões de Merton com outras pessoas, e uma das grandes conexões de Merton é justamente com o Maritain. Mas enfim, já viajei na maionese aqui. Tranquilo, aqui a viagem é garantida. Sérgio, você estava falando aí, eu pensei muito numa coisa, né? Eu estou achando muito interessante, por exemplo, porque a gente está falando de um monge no tempo de hoje, parando para falar de um monge, né? Praticamente essa é a segunda live que eu estou fazendo. A primeira foi do grupo de pesquisa, do grupo de extensão, né? Do projeto de extensão, e essa segunda a gente está falando de um monge. E eu estou pensando muito que falar deste monge, obviamente que o monge que é um monge muito peculiar, né, para usar um termo genérico. Aí estou pensando assim, hoje muitos de nós, né, infelizmente não todos podem fazer a quarentena, podem ficar fazendo realmente isolamento social em casa e tudo. Mas uma grande parte, né, assim, das pessoas estão fazendo, em alguns lugares foram obrigados a fazer o completo isolamento. E eu fico pensando nisso, né? O Merton teve uma vida de uma pessoa que foi muito inquieta. Ele tinha uma inquietude também, né? Não só ele, como a vida que ele viveu, o tempo que ele viveu. E aí é curioso, né? Ele vai para o mosteiro, mas essa inquietude não acaba. E no caso do Merton, é uma inquietude que também é busca, né? É uma inquietude que é buscar não só, digamos, um caminho espiritual, mas também um caminho de, como você falou, de conexão com os outros, né? Ou conexão com todos, melhor dizendo. E aí eu fico pensando que muitos de nós estão nesse tempo de isolamento social, digamos assim, surpresos com a sua obrigatoriedade de ficar no seu mosteiro, que é a sua casa. Quer dizer, a gente acaba tendo várias casas que se tornam mosteiro, você não pode sair, você até queria sair. E a inquietude vem porque nós paramos, ou seja, muitas vezes essa inquietude que nós temos atualmente, ela é derivada basicamente de nossa incapacidade de ficar em casa, de ficar parado, quer dizer, de ter uma certa mobilidade interrompida, vamos dizer assim. E aqui eu fico pensando, né, nós temos uma pessoa muito inquieta que vai para um mosteiro, mas continua inquieto na busca, ou seja, ele fica no mosteiro, mas a busca é de uma inquietude, né, mobilizada por essa inquietude. E ao mesmo tempo nós estamos aqui presos em casa, entre aspas, né, dentro de casa, muitos, né, não todos, mas muitos dentro de casa, e também é gerado um outro tipo de inquietude, né? E aqui, querendo ver o que você pensa, né, um pouco sobre isso, o que você acha que o Merton poderia nos indicar, assim, não para nos dar receita, né, que aí também isso não existe, mas o que ele pode nos indicar como um caminho para viver essa inquietude que parece muitas vezes negativa, né? Eu li uma coisa essa semana que o autor dizia: nós vivemos um período em que todo mundo disfarçava as suas crises com uma série de ativismos e ações e redes sociais e não sei o que lá, não sei o que lá.
chegamos num momento em que nem a rede social não dá mais conta, porque você não aguenta ficar 20 horas no WhatsApp e no qualquer outra coisa. Então ele vai nos dizer como é que podemos viver essa inquietude tendo a experiência do Merton como um exemplo, assim, né? Como algo a ser olhado. Né? O que você pensa aí? Então, você me fez essa pergunta e eu tive a sorte de hoje à tarde conversar com... Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci. Cristóvão. O Cristóvão. E ele me passou um videozinho do Sibelius, que é um cara que escreveu uma tese sobre o Merton, orientado pelo Faustino Teixeira, e ele fala justamente sobre isso aí. Sobre o que o Merton pode nos ensinar nesse período de quarentena. E eu não vou caminhar muito longe daquilo que o Sibelius falou, não, porque eu acho que um dos pontos essenciais é o que você falou aí também, é o encontro consigo mesmo. O Merton tem muito disso. Né? Quando ele entra no mosteiro, e até antes disso, ele tinha uma busca muito grande pela identidade, e ele queria saber quem ele era, e ele sabe, cada vez mais depois da conversão, ele ficou sabendo que quanto mais ele mergulhasse em Deus, quanto mais ele chegasse perto de Deus, mais ele conseguiria saber quem ele mesmo era. E nessa busca, e sobretudo, Elton, eu indico aqui os livros autobiográficos do Merton. Eu gosto mais do Merton autobiográfico, das cartas e dos diários, porque ali ele desnuda a alma. Talvez nos ensaios, ele desenvolva os insights que ele colocava ali nos diários e nos escritos autobiográficos. O Merton era um cara muito, muito sincero, e especialmente nos diários. Tanto é que ele era tão sincero que ele pediu, só publica isso 25 anos depois da minha morte, que vai ter cobras e lagartos aqui para vocês lerem. Então o Merton, ele é um cara que, nesse encontro consigo mesmo, e isso aí, Merton na intimidade, isso aí, os diários do Merton, na verdade, são 6 volumes. Isso aí é um apanhado, né? Um selecionado. Compilação, isso aí. E o Merton, uma das coisas que eu acho que ele pode nos ensinar nessa questão do confinamento é a gente não ter medo de encontrar o nosso próprio eu. O Merton, influenciado pelo Jung, ele tinha muito essa ideia do falso eu, que para poder encontrar o seu eu verdadeiro é preciso deixar que a sombra apareça. E quando você mergulha na solidão, muita gente está fazendo essa experiência agora, mergulha na solidão, no silêncio, e muita gente procura também série, redes sociais, live, justamente para escapar disso aí, perdendo essa oportunidade. E quando a gente tem a coragem de mergulhar no silêncio, na solidão, a gente faz essa experiência de se encontrar conosco mesmo. E essa experiência é uma experiência que Merton fez e é uma experiência dolorosa, porque essa solidão, e dizem que a solidão do mosteiro, eu nunca fiz uma experiência no mosteiro, mas dizem que a solidão e o silêncio do mosteiro, nos primeiros dias, é uma coisa enlouquecedora. Tinha um padre que falou comigo que ele falou assim, Serginho, nos 3 primeiros dias eu não conseguia fazer nada, porque o silêncio é um silêncio assim que não que faz com que você fique o tempo todo na sua própria presença. E ficar o tempo todo na sua própria presença não é uma coisa boa. Vão aparecendo ali as máscaras, vão aparecendo ali os papéis sociais que a gente não precisa mais usar quando está no silêncio, na solidão. Então isso eu acho que é uma coisa que Merton vai nos ajudar muito, a deixar cair as máscaras, as caricaturas, os simulacros, fazer esse encontro que acaba sendo uma confrontação conosco mesmos, a separar um tempinho de meditação, um tempinho para a gente mergulhar nessa vida contemplativa. Né? Eu acho que isso é um dos pontos que pode nos ajudar muito. Outra coisa que o Merton ajuda muita gente nisso
nesse período é a questão de cada vez mais de Deus, da providência divina, e aprender a conviver com pouco, né? Elton gosta muito aí da questão da vida simples, né, Elton? Você me passou até lá a questão de cuidar do jardim, da gente se voltar para essas coisas, as coisas mais simples, né? Eu tive a oportunidade, eu fiquei 15 dias sem trabalhar, então eu cuidei do meu canteirinho, né? Porque eu não tenho jardim. Mas fui para a roça, tive a oportunidade de fazer a contemplação da natureza e aprender a viver com pouco, né? No início da quarentena, teve aquele desespero das pessoas querendo ir para o supermercado, fazer estoque de comida, e hoje se percebe que aquilo tudo era mais uma histeria consumista de ter que achar que ia faltar comida, e hoje já se percebe que esse não era um problema de fato, era um problema mais causado pela nossa mania de querer acumular coisas, de consumismo, e aí o Merton vai ser aí um parceiro do Papa Francisco, né, nisso aí, na questão de atacar o consumismo, de atacar essa sociedade que não consegue se contentar com pouco, né, é inimiga da vida simples. Acho que nisso o Merton nos ajuda muito. Também na questão da compaixão, né, que a gente já falou aí, uma contemplação que leva a compaixão. Estamos vivendo um tempo em que nós podemos exercitar isso. Muitas pessoas nos hospitais, vivendo situações difíceis, e provavelmente pessoas perto de nós já estão vivendo essas situações complicadas, de pessoas já passando por internação, pessoas já perdendo entes queridos, e a gente não pode simplesmente falar, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Não dá para falar, né? Merton ensina muito isso, essa questão da compaixão, que ele dentro do mosteiro, como você bem falou, era envolvido com as questões sociais, questão de ativismo social, luta contra o racismo, luta contra a guerra do Vietnã. Então, assim, é impressionante isso, né? Que um monge trapista estivesse envolvido, por exemplo, com a luta pelos direitos civis do Martin Luther King. Eu não sei se você sabia, mas rola aí uma lenda que o Martin Luther King, poucos dias antes de morrer, fez um retiro em Getsemane com o Merton. A gente nunca vai saber se essa história é verdadeira ou não, mas havia essa conexão muito forte do Merton com o ativismo civil, inclusive com o Martin Luther King. Então acho que essa é uma questão importante. Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero só comentar que eu estou querendo ler uma biografia do Martin Luther King, estou esperando só baixar o preço para eu comprar. Ao contrário de você, eu não gosto tanto de livro digital, né? Você gosta aqui. Uma pessoa perguntou aqui, o Ed, perguntou qual era o nome da tese do Sibelius. O Ed, ela chama, acho que o Cristóvão escreveu aí, né? Thomas Merton, Contemplação no Tempo e na História, e foi publicada pela Paulus. Você pode encontrar na forma de livro já na Paulus. Aqui também teve aí um tal de um Tiago aí, que eu não sei se é um Tiago Araújo aí, meio suspeito, né? E José entrou aqui também, várias pessoas comentaram, agradeço aí a participação. E daqui a pouco a gente vai ler mais perguntas e comentários de vocês. Aí tem o professor Amin também, meu colega de trabalho, outros alunos aqui. Tem Gessé, nosso amigo aí em comum também, apareceu por aqui. Uma afilhada minha, Bel. E tá ficando ruimzinho de ler aqui, mas o Cristóvão está aí nos ajudando muito. Obrigado, Cristóvão. E é isso, Sérgio. Eu queria Rubenildo, boa noite aí. Eu queria falar isso, assim, porque quando a gente pensa na contemplação, e você falou aí, né, desenvolveu bem a questão, mostrando que esse caminho de buscar a si mesmo, e é bom perceber isso, tem muita gente aqui na live que não é, Rodrigão aí, beleza, que não é necessariamente católico, mas não é isso que é a intenção da live, né? É falar sobre Thomas Merton, e aí é uma leitura que eu recomendo como uma boa leitura mesmo, alguém que tem que pode nos ajudar na vida, né? No caminho da vida, e não necessariamente de uma conversão religiosa, né? Não é essa a única coisa que o Merton serve, digamos assim,
como bons autores, né, qualquer um deles não são necessariamente somente para a conversão, né? Você lê as Confissões de Agostinho, você fica, poxa, é um livro muito religioso, mas tem uma beleza e tem tantas coisas ali falando sobre a vida, que é uma leitura que vale a pena, independente de você ser ateu ou islâmico ou qualquer outra coisa, né? Então é esse caminho de leitura. E então você falou muito bem aí da contemplação, que é procurar a si mesmo, né? E isso é muito difícil, né? Então, mas é muito difícil, mas a quarentena está ficando longa, então está ficando difícil também correr disso, né? Porque não dá para poder ver Friends 30 vezes, né? Você fica maratonando séries aí várias vezes, não tem como ver, sei lá, Game of Thrones 20 vezes numa quarentena, né? Então, não tem como. Então, a gente acaba tendo esses momentos, né? E é preciso encarar isso, é preciso encarar não como uma coisa pesarosa e dolorosa, né? Só que, ao mesmo tempo, esse mesmo Merton, e é por isso que eu acho interessante falar de Thomas Merton nesse período, é bom perceber que o fato de procurar a nós mesmos não nos isola no egoísmo, não nos isola numa caixinha fechada, né? Há muito a se fazer para além disso, né? Para além desta caixinha que a gente poderia chamar de nossa própria vida, ou de nossa própria casa, né? E aqui o Merton entra também, quer dizer, ele viveu no mosteiro, foi para o mosteiro, poderia ter ficado na dele, poderia ter ignorado muito tranquilamente, muito do que acontecia e passava no tempo dele. Tem monges que ignoram e não estão errados nisso, né? Fazem bem, apesar de que eles sempre têm um olhar para o mundo, né? Mesmo o Cartucho, que é mais radicalmente fechado. Mas esse Thomas Merton também nos ajudou, né? Ajudou muito a compreender também esse passo para o outro, ou seja, que nessa busca de si mesmo, que no caso o Thomas Merton passa também necessariamente por um encontro com esse outro, né? Que é o grande outro, o Deus, né? Cristo, no caso do Merton, que é um monge católico, mas essa busca de si mesmo, ela também propicia, independente desse encontro ou não, a possibilidade de um encontro com o outro a outra pessoa, né? Outras pessoas. E aqui eu acho que esse exemplo do Merton, ele também é significativo. Por quê? Porque a gente pode pensar assim, um cara estava tudo tranquilo. O Merton, esse livro do Merton vendeu muito. O Merton fez vários livros que venderam muito. O Merton poderia sair do mosteiro a qualquer hora, poderia e ficaria rico, né, assim, digamos assim. Ele poderia sair do mosteiro e ser político, tinha amigos que dariam guarida, Dorothy Day, né, vários outros, quer dizer, ele poderia virar um escritor de romances, um beat, ele poderia virar letrista de Bob Dylan. Quer dizer, ele poderia fazer uma série de coisas, mas vou comentar, Miguel, daqui a pouco. E aí a gente vai e percebe que o Merton, ele vai e mostra esse ativismo, né? E um ativismo não é de causa assim, por si mesma, né? Mas é sempre uma causa em direção ao outro, né? Uma causa que é em busca dessa coisa que é a palavra compaixão, né? Que é estar ali, né? O coração mesmo se dobrar, né? Aquilo ao outro aparece, né? Se revela, né? Então, da contemplação do caminho que busco eu, que pode encontrar a Deus, no caso do Merton, mas ele vai também em direção ao outro, né? É isso. O Merton uma das coisas impressionantes nele é justamente isso, Elton. É que ele nunca se fecha tanto à influência dos outros e ele nunca se fecha ao próximo. Ele quer sempre dialogar com aquele que vem buscá-lo e ele acha que ele pode aprender com todo mundo. O Merton nunca quis aprender só com os católicos, só com os padres, só com os monges.
Ele queria aprender com todo mundo, ele recebia, se você pegar aí a lista das pessoas que se corresponderam com Merton, nós do lado de fora do mosteiro não daríamos conta de conversar com aquele, de escrever, né, de deixar uma correspondência com aquele número imenso de pessoas. Então, ele conversou, por exemplo, com Suzuki, com DT Suzuki, que é um dos caras, um dos maiores promotores do Zen budismo no Ocidente. Merton conversava, e ele, eu acho que ele foi em Getsemane. Eu não sei se ele chegou, eu sei que tem uma foto dos dois juntos. Eu não sei se é em Getsemane ou se foi numa dessas saídas que o Merton conseguiu. Ele conversava, e é engraçado isso, Elton, essa questão da abertura para o próximo, é que um dos encontros mais marcantes do Merton, e o Merton, a vida dele se caracteriza muito por esses encontros, ele recebe muito nesses encontros. Um dos primeiros encontros antes da conversão dele foi com um monge, um guru hindu, chamado, peraí, só para não errar o nome do cara, Brahmacharya. Esse encontro com esse hindu foi muito forte, por quê? Porque o hindu, engraçado, o Merton encontra com esse cara quando ele estava participando de um congresso mundial das religiões. Olha só, antes da conversão dele, ele já estava ligado nessas coisas. De um certo modo, aquilo ali já era uma marca para ele. E esse monge hindu fala com ele para fazer, sabe o quê? Pega e vai ler Agostinho e a Imitação de Cristo. Né? Então, esses encontros dele, ele escutava as pessoas de outras tradições, ele escutava o próximo, ele era muito aberto ao próximo, e isso não poderia ser diferente em relação à compaixão. Quanto mais ele mergulhava, e você falou isso muito bem, não é um mergulho egoísta em si mesmo, e nem se isolar no mosteiro é se isolar do mundo para viver uma vidinha ali, vou viver agora a minha vidinha aqui e acabou-se o mundo. Não. Era um mergulho que ele fazia em si mesmo e que ao mesmo tempo abria ele para o próximo, o que fazia ele se envolver com as questões lá mais prementes do seu tempo, que era o racismo, a questão da bomba atômica. Ele era muito preocupado com a questão da bomba atômica nesse livro aqui, ó, o Reflexões de um Espectador Culpado, que é um livro, para mim, é um dos livros mais bonitos do Thomas Merton, porque aqui, nesse livro, ele fica muito claro isso aí que você falou. São muitos temas que iam acontecendo ao longo da década de 60 e Merton estava atento àquilo tudo, justamente por conta disso. Porque a compaixão transbordava de uma vida contemplativa. E aí ele se envolvia com isso tudo, com a questão dos ativistas sociais, direitos civis, racismo, guerra do Vietnã, e isso fazia um pouco com que ele fosse irmão lá dos hippies, que já era o herdeiro dos beatniks. Os beatniks gostavam do Thomas Merton, mandava carta para o Thomas Merton. Tem um poeta beatnik chamado Lawrence Ferlinghetti, se eu não me engano ele ainda está vivo, tem 100 e poucos anos. Ele, que eu respondia com o Thomas Merton, tem uma longa correspondência dele com o Thomas Merton. Então, Merton tinha conexão ele sabia que o caminho dele era diferente dos beats e dos hippies. Mas ele sabia aproveitar também as inquietudes da juventude americana daquela época. Então tem muito disso aí no Thomas Merton, e é uma das coisas que ele nos ensina também hoje, e que nos chama. É engraçado. Ele se sente convocado. Não é uma leitura que simplesmente você se delicia ou que você se perde em êxtases espirituais. Não, ele é sempre muito existencial. Você lê e logo percebe, caramba, tem alguma coisa aqui que está me chamando. Ele tem sempre isso. Eu acho que essa inquietação dele e essa intensidade dele faz com que ele fale muito para as pessoas da nossa época. Falou com você e falou comigo. É verdade. Aqui o Miguel perguntou sobre a questão do budismo com Merton, e aqui tem um livro que é Místicos e Mestre Zen, do Merton. E aqui é o seguinte, o Merton, ele
falando assim de maneira, né, bem simplificada, mas o Merton é o seguinte, ele percebeu num tempo ainda que ainda não estava muito claro isso, ainda não havia uma clareza digamos assim, do chamado magistério da igreja, né? Não estava ainda. O Merton morre em 1968, né? No final ali de 1968, então as coisas ainda não estavam totalmente claras, mas muitas coisas já tinham andado e tudo. E o Merton, desde antes, né, ele já tinha percebido que várias coisas eram possíveis de um diálogo, tanto ecumênico quanto interreligioso. E você não pode dialogar se você não conhece, né? Se você não tem uma relação de conhecimento com esse outro, digamos assim, né? Que pode ser muito mais próximo do que muitas vezes se pensa. E aí a primeira coisa que é óbvia, assim, quando a gente olha, é que um monge cristão ocidental, obviamente, quando ele vai procurar as origens do monasticismo, a primeira coisa que ele vai encontrar é o monasticismo oriental, que é muito mais antigo. E aqui é uma coisa que o Merton botou isso muito antes de ser uma realidade dada, que hoje é meio claro isso, mas naquele tempo não se tinha essa clareza tão efetiva, que é a questão de que nós vivemos uma experiência monástica que ela é pré-cristã antes de ser cristã. Lógico que tem um diferencial cristão, mas ela é pré-cristã. Então é dentro dessa ideia básica de que existe um monacismo que cobre, né, o humano, ou seja, em alguma medida, para o Merton, a questão monástica ela é muito mais um dado existencial, ela é muito mais um dado do ser humano, ou seja, de ser-se humano, do que somente um dado religioso. E é aí que vem a grande questão, que é a relação dele com quase tudo que está envolvido com outras religiões. Por exemplo, o budismo, mas ele também vai ter muita relação com o hinduísmo, né? Que é o quê? Nós somos aqui seres, digamos assim, que nos relacionamos com a existência, com a realidade, com o mundo, a partir de uma própria, não uma característica, digamos assim, única, mas uma forma de se interrogar por esse mundo, né? E eu, como tenho uma proximidade muito grande com a fenomenologia, eu tendo a fazer o link aqui, que é essa busca pelo sentido. Ou seja, quando nós falamos de Thomas, da busca do Merton e dessa amplitude que o Merton faz, ele está dizendo, ou ele está pensando, ele está agindo, porque todos nós, humanos, buscamos o sentido, né? Buscamos a resposta para as perguntas que temos, para essas perguntas que antigamente eram mais comuns de serem impostas, né? De onde venho, para onde vou, o que vai acontecer comigo, ou aquela pergunta que é muito mais característica e mais forte, que hoje muita gente está se deparando com ela mesmo sem querer, que é qual é o sentido da vida, né? Qual é o sentido dessa existência, né? O sentido dessa existência não é não correr no supermercado para comprar mais papel higiênico do que os outros, não tem como ser isso somente, né? Então, o sentido da existência ele é muito mais amplo. E aí é que eu penso que o Merton vai atrás dos orientais. E ele, tanto isso é verdade, que ele morre no congresso de monges, em que na Tailândia, e é um congresso com uma presença forte de orientais, né? Do monasticismo oriental. Então, mais do que somente o budismo, que é uma coisa importante, e o Zen é uma coisa importante na vida do Merton, nós estamos falando aqui do monasticismo mais amplo. Inclusive, nesse livro, curiosamente, ele tem um capítulo que é o monasticismo protestante, por exemplo. Ou seja, Merton vai discutir sobre o monasticismo também uma perspectiva protestante, que a gente hoje não conhece muito, porque são mais os protestantes históricos, né? Então é isso, tem muito elemento no Merton. E aqui eu vou falar já, a live está perto de acabar, tem mais uns 4 minutos, 5 minutos aí, pelo que eu estou vendo aqui, e nós vamos ter que fazer outra, Sérgio, porque tem tanta coisa para falar ainda, que parece que começou tem 2 minutos. E o Elton, eu perdi sua fala aí. Ficou ruim aqui para mim. Eu só peguei agora esse finalzinho.
Eu acho que quando você estava explicando aí sobre místicos e mestres Zen, eu nem vou falar porque corre o risco de eu repetir aí o que você falou. Eu acho esse livro, na minha opinião, um dos livros mais bem trabalhados no Merton, porque ele mostra ali toda a erudição que ele tinha a respeito das outras tradições espirituais, né? Do budismo. O Merton foi um cara que estudou profundamente o Zen budismo, porque ele percebeu ali que o mecanismo do Zen budismo, independente da doutrina, o mecanismo do Zen budismo tinha muito da busca monástica cristã. Ele percebia na busca dos Zen budistas alguma conexão com a busca dos monges cristãos também. Então ele percebia ali, o Merton foi um cara que conseguiu fazer uma conexão de Buda com São João da Cruz. Ele, ali na noite escura, no vazio, no nada, ele conseguiu fazer essa conexão, né? E ele tinha interesse não só no Zen budismo, como tinha no hinduísmo, na mística sufi, né, islâmica, e ele passa ali toda a mística, a história da mística cristã, desde os padres do deserto, que rezava a oração de Jesus, e depois passa por toda a mística lá da Idade Média, que ele era apaixonado também, depois pela mística renana, os místicos mais lá holandeses, alemães, ele era apaixonado por isso tudo, e depois cai lá nos carmelitas, né, Santa Teresa, São João da Cruz. Ao mesmo tempo era um cara que gostava muito dos místicos franciscanos também, o próprio São Francisco foi uma influência enorme para Merton, São Boaventura e Santa Teresinha do Menino Jesus, e que ele era apaixonado, que teve uma influência tão grande na vocação dele. Então, quer dizer, Merton era um cara de verdade, ele era um cara aberto a todas as tradições, porque ele sabia, justamente o que você falou, ele percebia que a dinâmica monástica era pré-cristã, e ele percebia que podia dialogar de alguma maneira com isso. Bom, Sérgio, tem um minuto aqui para a gente acabar, muita gente agradecendo, vamos fazer uma segunda parte, sim, não vai ter, vamos ter que ver a data aí, mas a gente vai fazer. Aqui só para falar assim rapidamente, como a gente falou de contemplação e de compaixão, alguns livros do Merton, esse aqui é A Sabedoria do Deserto, é um livro que a gente está mais com essa questão da contemplação. Esse aqui é o Pão no Deserto, tem a ver com Salmos. Na Liberdade da Solidão, que é uma coisa importante para quem está tendo muito momento sozinho aí nesse tempo. Temos Amor e Vida, que eu acho um livro muito bonito, assim, o Merton escreve muito bem. Dentro da questão do ativismo do Merton, aqui a gente tem um livro muito corajoso, que é Paz na Era Pós-Cristã. Quer dizer, é um testamento do Merton, praticamente, sobre o século XX. E livros sobre o Merton, tem vários também. Aqui eu tenho da Merton, Um Homem Feliz. Então, aí é um livro bem curtinho, assim, pequenininho, dá para ler rapidinho, e é muito legal. Temos esse aqui, O Apóstolo da Compaixão, Thomas Merton, do Ismael, J.C. Ismael.